Sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. É isso mesmo, muito bom dia para você, meu amado, minha amada, você que está ligadinho conosco aí pela nossa Rádio Semear, diretamente aqui da cidade de Maringá, no Paraná, para todo o Brasil. Você está ligadinho aí com o programa Abra a Sua Bíblia. E se você está nos acompanhando, né, eu quero convidar você para participar conosco do programa hoje. Para os meus amados, né, que estão aí acompanhando também pelo nosso TikTok, né? Um abraço para todos vocês, muito obrigado, né? Fico muito grato a todos que estão conosco. Peço que, se possível, né, se inscreva no nosso canal, né? Compartilha as boas notícias aí da Rádio Semear. E nós vamos nos comprometer a fazer essa transmissão pelo TikTok todos os dias. E para vocês que estão no TikTok em especial, manda um feedback aí, como está chegando o sinal para vocês, está chegando bom, está ouvindo direitinho, a imagem está boa. Então passa para nós essas informações, porque de acordo com a necessidade, a gente vai também dando uma melhorada por aqui, tá bom? Naquilo que nos for possível. Como hoje é o primeiro programa transmitido para o TikTok, né, a gente quer dar a oportunidade para que todos os nossos amados amigos, ouvintes, telespectadores possam estar aí nos ajudando, né, com a qualificação desse trabalho, né? Então, quanto mais pessoas puderem nos ajudar com isso, melhor o serviço vai ficando, né? Então já fica ligado aí, né? Já vai nos ajudando com isso e vai se inscrevendo também no nosso canal, porque o nosso propósito então é alcançar aí pelo menos nossos 10 mil inscritos. É um número alto, né? Para nós que estamos aí com 625 inscritos, 626, então é um desafio bem grande. Deixa eu pegar aqui meu retorno. Então o retorno para mim está chegando bem aqui. E está chegando bem. Então eu creio que para vocês também está chegando bem. A transmissão sem muito delay, né, com a baixa latência, graças a Deus. Então a princípio microfone pegando tudo aqui. Amém, glória a Deus. Qualquer dúvida vocês vão compartilhando com a gente, tá bom? Vai dizendo aí como é que está o áudio, como é que está o vídeo. Deixa eu ver se eu preciso desligar aqui o meu retorno. Ok, então eu acho que agora está pronto, sem retorno. Bom, eu estava com o meu retorno ligado aqui, mas agora não está mais. Eu espero que esteja chegando bem, né? Para meus amados que estão acompanhando pelo nosso canal no YouTube, muito bom dia. Deixa eu mandar aqui o link. Deixa eu compartilhar aqui o link com os meus amados, né? Meus amados aí. Deixa eu pegar aqui o link do nosso TikTok para mim ver aqui.
para nós podermos estar compartilhando com os irmãos. Deixa eu ver se eu posso fazer isso, né? Não sei se eu posso fazer isso. Se eu puder, eu vou fazer, né? Se eu não puder, eu vou ter que ter que compartilhar outro. Esse aqui eu não vou poder fazer. Deixa eu ver aqui. Para os irmãos que estão conosco na nossa transmissão, bom dia, irmã Cida, Antônio Melo, todos os amados ligadinhos aí pelo TikTok, um bom dia para todos vocês, né? Estou aqui compartilhando também aqui no nosso YouTube, né? Nossa transmissão no YouTube, para os irmãos que os irmãos que já estão aí acostumados, né, a acompanhar a transmissão pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje o TikTok é uma grande novidade, né? Uma grande novidade. Nós estamos entusiasmados com isso, gratos, né, a Deus por essa oportunidade, e queremos aí, né, compartilhar com os irmãos. Você já passa para nós, né? Já diz aí para nós como é que está chegando para você a transmissão do TikTok. Deixa seu comentário, tá bom? E a gente vai... Hoje, olha só, meus amados, o tema do programa hoje, o assunto que nós vamos estar tratando é exatamente a recuperação do primeiro amor. Nessa semana nós vamos estar falando sobre essas questões, inclusive, né, eu vou anunciar daqui a pouco, mas já adianto para vocês, teremos uma participação especial aí na quarta-feira, bate-papo muito interessante. Na quarta-feira, eu quero convidar você para já estar sintonizadinho aí com a programação, né? Vai ser realmente algo muito bom, algo realmente fantástico, e você não perde nada, viu? Fica ligadinho com a gente aí, e juntos a gente vai mais longe, né? Juntos a gente vai mais longe, fazendo muito mais, e o mais importante, né? Fazendo algo que glorifique e que exalte o nome do Senhor, né? Essa é a parte que chama mais a nossa atenção, que prende-nos, porque esta, na verdade, é a nossa responsabilidade. Então, se você, meu irmão e minha irmã, está ligadinhos aí com a gente, olha, ajuda, né? Se você está no YouTube, você participa com a gente também. Olha, quem está acompanhando a transmissão, aonde quer que você esteja, qualquer uma das transmissões, você pode sim estar compartilhando, comentando, mandando seu recadinho pelos chats e também pelo WhatsApp, né? Você que está acompanhando aí pelo nosso site, por exemplo, quer mandar pelo WhatsApp, manda, se não, manda pelo chat pelo chat do site mesmo, tá bom? Não tem problema, a gente vai receber aqui do mesmo jeito e vamos estar compartilhando as informações, as notícias e os comentários também, tá bom? Fico muito grato pela participação de cada um. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude a continuar sempre ativo, sempre abundante nessa obra que é do Senhor. Então, a partir de agora, fica ligadinho. A pergunta que eu quero fazer, né, para você fez sua leitura hoje, né? O que você leu hoje? Coloca aí nos comentários para nós o que você andou lendo hoje, né? A gente sempre estamos sempre aqui motivando os irmãos, encorajando, estimulando os irmãos a leitura bíblica diária, né? A leitura bíblica diária. A irmã Noemi já está aqui pelo nosso Facebook. Muito bom dia. Vamos que vamos, né? Mais um dia na graça e proteção do nosso Deus. Ainda no metrô indo para Copacabana. É isso mesmo, né? Ainda no metrô, na jornada aí, né? Mas é assim mesmo, todos nós na lida, na batalha, na luta, correndo atrás, né, para dar conta dos nossos desafios diários, né? Todos nós, né, diariamente, é uma batalha para
para dar conta, né? Graças a Deus. Ainda bem que temos essas batalhas para dar conta, né? Tem muitos que gostaria, inclusive, de ter e não tem, né? E não tem. Mas assim, vamos em frente. Deus há de nos prover cada uma das nossas necessidades, né? E para você, meu irmão, minha irmã, que está ligadinho, já sabe como é. Aqui a base é a palavra de Deus, que já está aqui comigo, né? Já está aqui comigo a palavra de Deus, que vai ser explorada hoje, para nós estarmos falando sobre a recuperação do primeiro amor, né? Eu sei que para muitas pessoas, né, falar sobre a recuperação do primeiro amor, talvez até soe assim meio controverso, né? Mas sabe, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que não sinta isso como uma controvérsia, né? A gente está aí lendo o Novo Testamento ainda no início da igreja, e a gente vai ver, né, ali no finalzinho do primeiro século, a gente vai ver a palavra de Deus chamando a atenção para uma igreja que a gente poderia até pensar que, sendo entre as igrejas dos gentios, vamos dizer assim, essa era uma igreja que a gente não esperava que houvesse, né, essa denúncia, né? Porque a gente tem a igreja de Éfeso, uma igreja que até a gente vê que Timóteo ficou ali com a finalidade de estar estabelecendo um presbitério. Então dá para nós um entender de que era uma igreja que estava, quer dizer, era uma igreja que estava em um patamar, vamos dizer assim, importante, interessante, de maturidade, de crescimento e tudo. E aí, de repente, ali na carta diz que a igreja tinha esfriado o primeiro amor, né? Augusta Marília, bom dia, graça e paz a todos os irmãos, amém. Então, a gente já vê que no início ali, a igreja já é chamada para voltar ao primeiro amor. Então, se no primeiro século nós já tínhamos essa deficiência, o que dizer 20 séculos depois, né? 20 séculos depois. Então é preciso que a gente esteja atento a essas demandas e estarmos passando o colírio de Deus nos nossos olhos o tempo todo, porque nós somos daquela geração, nós somos de uma geração bem diferente daqueles lá, né? Nós até muitas vezes nos apegamos à palavra de Deus, talvez até mesmo para estar nos vangloriando, vamos dizer, nós somos a igreja da palavra, nós é a Bíblia, né, e tudo mais. Então, isso é um problema isso pode se tornar um problema sério, porque a gente diz que está na Bíblia, diz que é de acordo com a Bíblia, mas nós não estamos nos enchendo da Bíblia. E esse não encher para nutrir as nossas palavras e as nossas ações termina sendo um tropeço, porque a gente fala uma coisa e está fazendo outra. Aquilo que deveria ser para nós a nossa regra, a nossa norma de conduta, é algo que fica distante de nós pela nossa prática diária, pelas nossas realizações, pelas nossas buscas, pelas nossas prioridades. Então essas coisas vão ficando de lado, tá bom? Mas eu quero ouvir, claro, a sua opinião, né? O que você tem a nos dizer a respeito disso, né? A luz, meu amado, é a força fundamental de toda a vida.
Como a escuridão é tão perigosa, o mundo precisa ver a luz de Deus. A gente não pode pensar, né, que já está tudo resolvido. Nós fomos chamados por Deus, por meio do seu evangelho, para contribuir com esse desejo profundo dele de estar resgatando pessoas, né, do mundo das trevas para o reino dele, né, do império das trevas, como diz o texto, para o reino dele. Dito isso, eu quero dizer para você que esse final de semana foi um final de semana diferente, né? Como é que foi o seu final de semana? Você foi ao culto? Como é que foi o culto? Foi realmente agradável, edificante? Você saiu constrangido a buscar mais o Senhor, a buscar mais uma vida de santidade? Você saiu, né, pensando seriamente em tomar decisões de mudança, decisões que ajudem você no seu crescimento, mas que você cresça na direção de Deus? Será que nós estamos pensando, nos preocupando, né, nesse sentido? Como é que foi a mensagem, né? Pensa sobre isso. E os cânticos, né? Como é que foram os cânticos? Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Ontem eu estava fora da cidade, né? Estava em Curitiba e fui sábado, dormi por lá, né? E domingo então eu retornei cedo. Então o devocional da ceia, né, eu fiz em casa com Cláudia, já aí à noitinha quando chegamos, mas foi um momento bom que nós pudemos ler a palavra de Deus, pudemos meditar um pouquinho ali no capítulo 5 de Efésios, versículo 1 ao 4, quando ele nos convida para sermos imitadores de Deus como filhos amados. E aí você tem nesse texto a questão de imitar a Deus como filhos amados, começa com santidade. Então, santidade, ela inclui a exclusão do pecado na nossa vida, né? Então, é preciso que a gente esteja conectado, ligados com Deus, mas mais do que isso, né, estar bem afastado do pecado. E aí você tem ali uma mini lista, né, de pecados, né, que precisam ser anotados, estudados. Por exemplo, nós temos muitos pecados listados na Bíblia, que muitas vezes a gente não sabe nem o que significa aquilo, né? Então uma coisa boa, meus amados, é você pegar a palavra e faça o exame dela no dicionário de português. Pode ir no dicionário de português primeiro. E aí depois, se você tiver a oportunidade, ver o significado dessa palavra no dicionário bíblico, né? No dicionário bíblico. Muitas vezes, meus irmãos, o que o Aurélio a forma como o Aurélio interpreta, define a palavra, não está de acordo com o que a Bíblia quer transmitir, tá bom? Então fica atento, né, com essa situação aí, fica atento, né, com essa dica, porque pode ser mesmo, né, que o seu entendimento sobre determinados pecados esteja aí aquém. Então, eu já fiz isso e foi muito bom, né? Tenho procurado, né, fazer esse exame sempre que eu leio as Escrituras, está aí procurando saber de fato o que determinado texto está dizendo, o que determinada palavra está de fato transmitindo, para que eu possa entender qual é a vontade de Deus. Então, quando a gente parou ontem para fazer o nosso devocional, estivemos também examinando uma palavrinha que é muito assim, vamos dizer assim, ela tem muitas ramificações. Tem muitas coisas para a gente falar, para a gente entender a partir dessa palavra. Aqui no capítulo 5, você tem aqui
Vou pegar aqui o versículo primeiro, mas no versículo 3 é quando ele diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vocês. Então, a palavra impudicícia, né? Então, você dá uma olhada. O que significa essa palavrinha, né? O que o irmão estava falando ali? Por que ele deu tanta ênfase nessa palavra? Então, examina, porque aqui, essa palavra cobre um monte de coisa, tá bom? Um monte de coisa. Então, dá uma olhada aí no significado, né? Agora, eu vou voltar aqui no Facebook, né, para mim pegar os comentários dos irmãos que estão acompanhando por ali. Deixa eu ver se eu pego por aqui os comentários. Tem aqui os comentários, sim. Deixa eu ver. A irmã Noemi, né, que já está ali ligadinha, não fez leitura bíblica ainda hoje. Parabéns pelo casamento do seu filho, amém. O Josué casou no sábado, né? Lá na congregação do Cajuru, em Curitiba. Estivemos ali, um momento muito, muito bom, né? Pudemos também conversar com alguns irmãos ali, né? Irmãos tanto de irmão do Cajuru, como também irmãos que se congregam ali no Rebouça, né? Então, um abraço também para nossa querida Deininha Sampaio, ligada conosco, bom dia. Sempre bom, sabe, irmão, estar ligado com os irmãos, estar compartilhando essas bênçãos maravilhosas, né? Graças a Deus. Um abraço para o irmão Severo, né? Daqui a pouco ele está aparecendo aí, não sei se ele já está acompanhando. E para todos os irmãos, quero mandar um abraço para os irmãos que estão lá no Nordeste, né? Irmãos lá de Itarema, né? Cidade de Itarema, os irmãos para Mônica, para o Totó, para toda a família do Senhor ali em Itarema, em Fortaleza, né? Em todo o Brasil, todo o Nordeste ali, também no Pernambuco, né? Os irmãos que estão no Recife, os irmãos que estão aonde mais, rapaz? Não se sintam tristes por isso. Eu quero mandar um alô também para os irmãos que estão lá no Rio Grande do Sul, Pelotas, né, lá em São Gabriel, Santa Maria. Aí em Pelotas tivemos aí um desafio estabelecido. Os irmãos realizaram um batismo de uma pessoa, né, que é a mãe do nosso irmão Vitor, que está aí aproximadamente 150 quilômetros de distância de Pelotas, né? Você sabe que não basta a gente batizar as pessoas, né? Não basta batizar, né? Você não vai ter um bebê e jogar lá, né? Você vai cuidar, né? Então, é importante, né? Uma vez que realizou-se esse batismo, que haja o comprometimento de cuidar dessa criança, né? Cuidar dessa criança, né? Daniéis, eu não sei o restante, mas bom dia para vocês, sejam bem-vindos aqui ao programa Abra Sua Bíblia da Rádio Semear, né? Um abraço para todos vocês, glória a Deus, né? Glória a Deus, glórias a Jesus. Leitura de hoje, meus irmãos, eu fiz a leitura de hoje no capítulo 5 de Efésios, e essa leitura do Novo Testamento eu fiz em Efésios, porque eu tenho uma leitura anual, né? Está terminando o ano, estou terminando de ler a Bíblia toda esse ano de novo, né? Eu, juntamente com Cláudia, estamos batalhando para a gente terminar a leitura da Bíblia, e em janeiro a gente começa de novo, né? Janeiro começa de novo. Então o texto que nós lemos hoje, ele começa no versículo 21 do capítulo 5 e vai até o final, né? Mas antes, deixa eu dar o meu bom dia aqui para minha amada Anete, né? A Anete está lá em Sergipe, e sempre acompanha o nosso programa. O que eu estou sentindo falta aqui da irmã Lídia, né?
a irmã Lídia, que tá fazendo falta aqui. Faz uns diazinhos que ela não aparece, e se ela não aparecer hoje, todos nós que conhecemos a irmã Lídia devemos mandar uma mensagenzinha para ela, para saber como é que ela tá, né? Sabemos que é uma pessoa que tem problema de saúde e tudo, e a gente tem que estar ligado. A Nete diz o seguinte: bom dia, Valdizan, Jesus abençoe grandemente o Senhor e sua família. Ontem faleceu o tio do meu esposo e o sepultamento vai ser hoje às 10 da manhã. Então é possível que a nossa querida Anete nem vá poder ficar no programa, não sei, né? Se ela vai junto, se ela vai acompanhar ali, né? Mas bem, que Deus abençoe, que Deus esteja confortando aí as famílias e que cada um de nós possa refletir em momentos assim, que esse é o final de todos, né? Então nós precisamos ajustar nosso passo com o passo de Deus, né? Para estarmos de fato num momento como esse, a gente está tranquilo, né? Eu sei que eu vou e eu estou pronto, para ir, né? E essa é a parte mais importante, né? A gente tem que estar pronto para ir, né? Para se encontrar com o Senhor. Então, se você está pronto, então fica tranquilo, né? Fica tranquilo. Aí é só alegria, né? Não tem que se preocupar com nada, não. Tá bem? É desse jeito. Então a gente leu hoje de manhã, a partir do versículo 21 do capítulo 5, que ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui não vou falar muito sobre isso, mas eu quero chamar a atenção para os meus queridos irmãos. Não falei, o irmão Severo já chegou aqui pelo nosso YouTube. Bom dia, meu irmão, que Deus abençoe, vamos juntos. Então o que acontece? Aqui pelo primeiro versículo que a gente lê, quando ele diz sujeitando-vos uns aos outros, fica claro para nós que aqui não existe um grande e um pequeno, um maior e um menor, um mandador e um obedecedor, coisa parecida. Aqui não existe, né? A sujeição é de uns para com os outros. Então todos nós devemos estar sujeitos uns aos outros, né? É o que o texto diz. Eu estou falando tudo isso para poder chegarmos aqui ao versículo 22, aonde a palavra vai dizer: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Gente, existem muitas interpretações desse texto, né? Dessa expressão submissão. Eu entendo claramente que nós estamos falando submissão muitas vezes diferente do que a Bíblia fala. Olha, começou uma chuva aqui. Diferentes do que a Bíblia fala. Por quê? Porque a forma como nós falamos muitas vezes transparece que a mulher é tipo uma escrava do homem, né? É uma coisa assim danosa. Na leitura da palavra submissão, a gente precisa começar entendendo como essa palavra é formada. E essa palavra ela é traduzida como uma missão inferior, ou uma missão que está mais, como é que diz? Uma missão coadjuvante. Então, uma missão coadjuvante. Então, isso significa que a mulher, ela não é escrava, ela é aí vai ter que voltar lá para o início, né? Ela é na família, na igreja. E aí eu quero trazer para a igreja, né? Na igreja, a mulher volta a ser aquilo
para o qual Deus planejou. E o que é isso? Deus planejou que a mulher ela fosse uma auxiliar do seu marido. Então, auxiliadora, idônea. Então, a mulher a função dela aqui não é ser escrava, sujeita ao marido, nesse termo pejorativo, mas ela contribui diretamente com a missão do marido. Então, tudo que a mulher vai fazer é para contribuir para que a missão do marido ela seja bem sucedida. E quando a missão do marido é bem sucedida, toda a família é abençoada. É triste a gente ver que hoje em dia as mulheres são incitadas, né, por várias ideologias a serem, vamos dizer assim, independentes dos seus maridos. Mas o problema não é a questão da mulher ser independente, porque a Bíblia mostra várias mulheres que eram independentes. O problema é quando essa ideologia incita as mulheres a se rebelarem contra os homens. E aí nós temos vários movimentos e ideologias que trabalham essa questão. Então o que nós precisamos fazer? A gente precisa entender o que é essa questão da submissão da mulher para com o marido, para com o homem, de forma que não agrida a palavra de Deus. Então no versículo 23 ele vai dizer o porquê da mulher então se submeter ao marido. Ela vai dizer porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. A pergunta aqui então pode ser o seguinte: Jesus escraviza a igreja? Jesus obriga a igreja a fazer alguma coisa que ela não quer fazer? Não. A igreja tem total liberdade. Agora, o conselho é para que não use essa liberdade para libertinagem. Ou seja, se a igreja abrir mão, aproveitar essa liberdade e viajar na direção da libertinagem, ela está se rebelando contra o cabeça que é a igreja. Então, se a gente se voltar para a questão do contexto de marido e mulher, a gente vai perceber que a mulher precisa seguir as diretrizes que o marido, então, definiu como as diretrizes a ser seguidas. Essa é a decisão do que fazer e do que não fazer, é uma decisão que é tomada em conjunto, o casal conversa, combina e chega a um acordo, e aí o papel da mulher vai ser auxiliar o marido naquela jornada que eles decidiram empreender, né? Então, qualquer atitude que a mulher tome que vá de sentido contrário àquilo que foi proposto é rebelião. É rebelião, aí sim, aí tá pecando, porque no final, o que ele vai dizer? O marido deve se sacrificar pela sua esposa, né? Deve amar sua esposa sacrificialmente. Porém, a mulher não tem que amar o marido sacrificialmente. O que a mulher tem que fazer é respeitar o marido. Então, qualquer atitude da mulher que afronte esse marido, ela está em desacordo, está em rebeldia para com Deus e rebeldia também para com o seu marido. Agora, se a gente pensar também a respeito dessa questão da rebeldia, pode ser que a gente encontre algum lugar para a gente falar a respeito de até onde a mulher tem que estar sujeita ao marido, né? Sujeita. E aí nós vamos encontrar essa resposta aqui mesmo em Efésios e também em Colossenses, né? A mulher, ela precisa estar sujeita ao marido, mas essa submissão, essa sujeição, vamos dizer assim, ela não pode estar para além da vontade de Deus. Então, se o marido dá uma louca aí, quer que a mulher faça coisas que não convém, então ela não deve se submeter. É a mesma coisa com relação a todos nós no que diz respeito à lei.
Então, se tem uma lei no estado, no município, no país que vai contrária à vontade de Deus, então nós não somos obrigados a nos submeter a essa lei. Amém, meus irmãos? Então, eu espero que a gente entenda essas questões, e possamos desfrutar dessa vida, né, de sujeição de uns para com os outros, dentro da vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Então, dito isso, só queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha leitura de hoje. Lemos também Ezequiel, lemos Isaías, né? Então, compartilhar um pouquinho da minha leitura de hoje e convidar você para estar pensando. Hoje é dia 9. Vamos planejar, gente, para estarmos... vamos planejar para estarmos lendo a Bíblia juntos no próximo ano. Lemos a Bíblia toda. Você já leu a Bíblia toda? Então vamos estar planejando, e eu posso me comprometer com vocês de compartilhar o plano de leitura diariamente nos nossos canais, né? Para que você possa estar aí acompanhando e sendo também encorajado, porque quando a gente está lendo junto, um vai encorajando o outro, né? E eu sei o quanto, né? Muitos irmãos já até começaram a fazer uma leitura, mas em determinado momento desistem, param e coisa parecida. Então, para que a gente possa estar se ajudando, então eu quero convidar você, se você quiser, eu posso lhe acrescentar ao nosso canal, e você pode procurar o nosso canal ali no nosso no Telegram, que é Rádio Semear, e também, deixa eu ver aqui, Rádio Semear, isso? Canal da Rádio Semear. Eu vou colocar no Telegram e também no WhatsApp. Então, deixa eu ver como é que tá o nome do canal direitinho aqui, para mim poder dizer para vocês, né? Então, cadê? Tá aqui. É isso. Então, vou colocar aqui o nome do canal, que é Rádio Semear. Você pode procurar Rádio Semear. O link é Rádio Semear Oficial, tá? Aqui no Telegram, tá bom? Deixa eu ver como é que está aqui no nosso WhatsApp, para que você possa também estar nos encontrando, né? Deixa eu ver aqui o link do canal. Aqui no WhatsApp você procura por você procura pelo Rádio Semear, tá bom? Rádio Semear. E aí você vai poder estar recebendo, né? Eu vou fazer isso, irmão, diariamente. Mandar para vocês o link de leitura. Mas eu preciso que vocês confirmem que estão interessados, né? Eu quero, irmão, amém. Então vamos lá. E aí a gente vai poder fazer isso. Eu estou colocando aqui para os irmãos nas nossas malas diretas, né? Estou colocando aqui para que os irmãos possam aí estar acessando. E aí quando for, deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui na lista da rádio. Então todos que quiserem participar desse plano de leitura, eu vou colocar esse plano ali no nosso... vou colocar ali no nosso plano de leitura, nos nossos canais. Então você todo dia vai ter a oportunidade de estar aí fazendo parte desse projeto de leitura, né? Um abraço para todos vocês que estão acompanhando, né? Estão no TikTok, aonde quer que você esteja. Deixa eu olhar aqui o site da rádio. O site da rádio também.
Estamos também aqui pelo site da rádio. Aonde você estiver, irmão, manda sua mensagem para nós. Eu entendo assim, mas acho que você está com medo da Cláudia. Bom, é verdade, eu tenho muito medo, né? Verdade, eu tenho muito medo de fazer coisas. E mesmo fazendo, né? A gente nunca acerta o tempo todo, gente. Eu tenho medo de fazer coisas que desagradem Cláudia. Tenho. Mesmo fazendo, eu sei que eu faço. Bom dia, Valmir. Valmir está lá em Arapiraca, né? Mas está ligadinho com a gente também. Bom dia, meu irmão. Rapaz, ontem cruzei com o Wilson na BR-376. Ele estava chegando em Curitiba, sentido Porto Alegre. E a faixa era duplicada, estava bastante longe. Ele estava de um lado da faixa parado e eu estava do outro. Até que dava para a gente se encontrar, mas quando eu vi a mensagem dele, já tinha passado, já estava quase chegando em casa, né? Aí não tinha condição. Mas bem, fazer o que, né? Foi muito bom, espero que eles estejam bem, estão na estrada hoje. Amanhã vai estar em Porto Alegre. Que Deus abençoe, né? Estejam preparadinhos, o tempo por ali, a temperatura não é frio esse tempo, mas é diferente da temperatura que a gente está acostumado ali, que a gente está acostumado ali no Nordeste, né? Então, por conta disso, que estejam preparadinhos, que estejam aí, estejam aí organizados para aguentar bem essas temperaturas diferentes, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um e ajude cada dia a continuar crescendo na graça e no conhecimento na graça e no conhecimento de Jesus, sempre perseverando em fazer a sua vontade, né? Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a vinheta da igreja e aí eu volto para a gente já entrar no nosso texto, tá bom? A gente já começar a falar do nosso tema de hoje, que é resgatando o primeiro amor, tá bem? Vamos lá então eu vou colocar aqui, você escuta direitinho, com atenção, esse comercial, essa chamada. E se for do seu interesse, entre em contato com a gente. Diga, irmão, eu quero fazer parte desse movimento aí. Eu também quero fazer parte dessa igreja que está aí constando na Bíblia, né? Vamos lá então. Continuar, melhor, dar início, né, a nossa leitura de hoje, o nosso tema de hoje. Eu estou muito feliz. Sei que é um tema que precisamos, né, trabalhar, precisamos ouvir, precisamos aprender, precisamos nos encorajar, né, para que sejamos capazes de empreender de forma eficaz, né? Esse que é o grande desejo de Deus, né? Você pode participar do programa, tá bom? Mandando seu comentário aí, dizendo para nós o que você tem entendido, o que você acha de tudo isso. Estamos realmente em um momento que precisamos voltar ao primeiro amor, né? Precisamos recuperar. Então, são assuntos que nós precisamos tratar à luz das Escrituras e também precisamos dar conta, né? Dar conta dele no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia, né? Como é que a gente vai dar conta, né? Como é que a gente vai dar conta? Então, cada um de nós tem a responsabilidade, o compromisso de estar se ajustando, né, diante de Deus, né, se organizando, se mantendo, vamos dizer assim, se mantendo em ordem, né, se mantendo em ordem. Deixa eu ver aqui, tenho, ok.
Então, se mantendo em ordem. Vamos lá, então. A primeira coisa, a nossa leitura de hoje, ela está em Malaquias. Olha só, o irmão vai começar pelo Velho Testamento. Vamos começar em Malaquias capítulo 1 e nós vamos ler 2 versículos, tá bom? Malaquias, né, primeiro capítulo, e nós vamos ler 2 versículos. Para você que tiver dificuldade de achar Malaquias, é o último livro do Velho Testamento, tá? Malaquias 1, versículo 12 e 13, ele diz assim: mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Nós estamos aqui dentro de um período histórico, né, do povo de Deus, os hebreus, pessoas que, vamos dizer assim, desfrutava, né, da vontade do desfrutava do favor do Senhor, desfrutava da comunhão, dessa aproximação, eu posso dizer, como nós também hoje fazemos parte. Então, essas pessoas foram convidadas por Deus para estarem se voltando, né? Se voltando para o Senhor. O que eu tenho aqui, rapaz? Então, está acompanhando aqui. Opa! Então, nós estamos participando de uma comunhão com Deus de uma forma íntima, e precisamos, né, dar conta desse relacionamento em fidelidade, né? Então ele está nos chamando, venham, vamos organizar as coisas. Então você já perdeu sua paixão ou seu interesse por alguma coisa? Sei lá, pensa em alguma coisa que você tinha ou tem, e aí de repente você já não tem mais nenhum ânimo para aquilo, está muito animado com aquilo. De repente tipo, eu comprei a minha bicicleta, né? Essa era uma benção e tudo, mas de repente foi ficando obsoleta, foi abrindo mão, foi deixando. Mas pode ser outra coisa também, tá bom? Pode ser outra coisa. Então você vai pensando aí sobre isso, né? Então, da mesma forma, né, que a gente, em alguma coisa, a gente pode de repente ficar desanimado, isso pode acontecer também, sabe? E eu posso dizer para você que eu já passei por isso, né? Em outras áreas da nossa vida, como no trabalho, né? Você trabalha numa empresa, faz alguma coisa que você tem paixão por aquilo, aí de repente você se vê desmotivado, né? Sem vontade e tudo mais, né? Então tem essas questões. Mas em que áreas mais nós podemos pensar? Você tem uma namorada e aí de repente você já não está mais tão animado com aquele relacionamento, ou de repente é o casamento, né? O próprio casamento às vezes sofre desses momentos, né? Por esses momentos tão importantes na vida da gente, mas por esse tipo, por esses desgastes às vezes, a gente vai perdendo o interesse, perdendo a paixão por aquelas coisas, né? Então, nesta lição aqui que nós estamos, a gente vai falar, né? Considerar, né? As questões, né? Considerar o perigo, na verdade, de perder a nossa paixão pela adoração e pelo serviço de Deus, né?
E sabe que muita gente perde, né, esse ânimo, perde essa alegria, perde essa paixão e aí esmurece. Tem gente que até nem se afasta, vamos dizer assim, da igreja, da comunhão com os irmãos, mas está ali um para nada, né? Vamos dizer assim, não faz mais nada, não participa, não se envolve, não, sabe? Vai ficando ali e pronto, mas não passa disso, né? Então eu quero hoje, né, eu quero que a gente fale sobre essas questões, até com o interesse de estarmos nos motivando, né? Estarmos nos motivando para renovar, quem sabe, né? Renovar o nosso... renovar aí a nossa... renovar aí a nossa disposição, né? Disposição. Então é isso que nós pensamos em fazer nessa manhã. Então nosso primeiro amor, ele começa em que momento, né? Você lembra do dia? Você lembra do dia que você se batizou? Você lembra da sua alegria por ter se batizado? A sua disposição de começar a sua caminhada com Cristo, né? Era tantos sonhos, tantas alegrias, tantas expectativas, não era isso, né? Então, a gente chega, né? A gente chega em Cristo, né? E a gente tem toda essa expectativa, tem toda essa alegria, toda essa animação. Mas aí eu pergunto para você, né? Como é que está isso hoje, né? Isso é uma coisa que foi se desconstruindo. A palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 6, que fala desse momento gracioso, né? Nosso, né? Com Deus. Romanos no capítulo 6, versículos 1 ao 4, a palavra diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, as coisas aconteceram, né? As coisas aconteceram, nós fomos resgatados, nós fomos, como é que eu digo? Nós fomos transformados, e agora a pergunta que nos resta é como é que a gente vai dar conta de tudo isso, meus irmãos? Como é que a gente vai fazer para dar conta de todas essas coisas, né? Então, é importante, né, num momento como esse, de falas e tudo que a gente faz aqui, e que a gente faz certamente aí em todos os lugares, é importante que estejamos a meditar. Gente, como é que está a minha relação com Deus? Como é que está a minha caminhada? Como é que está a minha alegria? Como é que está a minha satisfação? A pensar naquele início que eu tive lá, né, com o meu batismo, eu era tão alegre, eu estava tão animado. O que aconteceu? Por que eu estou assim, né? Então, vale a pena a gente pensar. Aí no capítulo 10 de Hebreus, bem no finalzinho, Hebreus no capítulo 10, né? Lá no versículo 32, Hebreus 10, versículo 32 ao 34, a palavra diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados,
sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência que possuís de vós mesmo patrimônio superior e durável. Então você percebe que no início ele diz, quando vocês começaram, era só comprometimento, né? Era só alegria, né? Vamos dizer assim. E aí a questão é, o que aconteceu, né? O que aconteceu que... Então pensem nessa questão, como era no início, aquela força, aquele ânimo que se tinha. E hoje então você vê que esse ânimo, ele foi bastante diminuído, né? Bastante diminuído. E eu quero que você pense que essa não é uma questão puramente sua, nem só nossa, mas o ser humano, no modo geral, ele tem a tendência, né, de ter aquele ânimo todo, e passa um tempo ele já desanima, né, já desanima um pouco. Mandar aqui um abraço para o meu irmão João Dark, lá em Belo Horizonte. Bom dia, meu amado irmão Valdizan. Que tenhamos um amor entusiasmado pelo nosso único Yahvé. É verdade. Então, o nosso amor para com Deus também, ele passa por esses momentos, né? Passa por esses momentos. Cabe a cada um de nós estar trabalhando. Você lembra certamente, né, como é que era, né, no início da sua conversão, quando você se converteu, você se batizou, né? Então, como é que era esse momento? Então, essa questão é muito interessante a gente pensar, né? Poxa, eu era tão assim, agora eu estou meio, sei lá, né? Então, pensa sobre isso aí, medita sobre essas coisas, né? Então, este é frequentemente o momento em que somos mais zelosos pelo cristianismo, pela fé. É nosso começo. A gente está tão dispostos, tão entusiasmados, tão desejosos de servir, de fazer alguma coisa. E de repente, você vê que esse entusiasmo todo ele foi ficando para trás, né? A palavra de Deus aqui no Evangelho de João, bem no capítulo 4, versículo 28 e 29, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui, né? 4, 28 e 29 do Evangelho de João, ele diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ora, você pensa comigo que essa mulher, gente, ela estava pegando água num horário que não era comum pegar água. Provavelmente, as mulheres da cidade e a população, de um modo geral, não tinha tanto prazer na presença daquela mulher, e ela, de certa forma, até zelava pela segurança e integridade física dela. Então ela ia ao poço pegar água no horário que as pessoas não iam, né? Então é nesse momento que ela encontra Jesus. Agora, preciso falar com você a respeito disso também, porque é quando ninguém espera que Jesus aparece, né? Quando ninguém espera, a gente não está preparado, né? Pense, a gente está aqui fazendo um programa na rádio e tudo, e de repente Jesus volta. E aí, como será? Você está pronto? Está preparado? Esteja. Mas o foco aqui deve continuar sendo a alegria dessa mulher, que mesmo sendo essa pessoa indesejada ou indesejável socialmente ali na cidade de Sicar,
ela então não mede as consequências e vai lá para a cidade e vai gritar todos os pulmões a respeito de Jesus. Que alegria, uma alegria que transpassa o medo, uma alegria ousada, né? A gente vê isso acontecendo com essa mulher. Eu penso que isso também aconteceu conosco lá no início. O irmão João Dark, ele disse o seguinte: estarei acompanhando o resto do programa através do aplicativo. Amém, meu irmão? No aplicativo novo, meu irmão João, você pode, inclusive, se quiser, assistir o programa, tá bom? Pode, se quiser, assistir o programa. Mas bem, então o que acontece, meus irmãos? Essa alegria que essa mulher demonstra aqui, nós também já tivemos e até expressamos ela de um jeito ou de outro, de um modo ou de outro. Nós também expressamos essa alegria. Foi um momento tremendo para cada um de nós. E o que aconteceu de lá para cá? Essa é a questão, né? Então precisamos resgatar esse primeiro amor. Talvez estejamos mais conscientes da graça de Deus que recebemos e, portanto, nosso amor é como uma chama ardente. E aí nós temos aqui exemplos como, por exemplo, em 1 João, que ele vede, meus irmãos, vede que grande amor com que nos amou o Pai, ao ponto de dar o seu Filho. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós estamos olhando, contemplando uma coisa grandiosa, né? Uma coisa grandiosa. Deixa eu ler para nós aqui Lucas 7,47. Esse texto de Lucas 7, aqui no versículo 47, ele é muito bom para a gente falar sobre isso também, tá bom, meus irmãos? Então vou ler aqui Lucas 7 e no versículo 47, quando a palavra de Deus diz assim: por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Aquela mulher, né? Ela se sentiu tremendamente amada, querida, perdoada, restaurada. Gente, quantas coisas maravilhosas acontecem na vida dessa mulher. E o que dizer daquele homem que foi curado da lepra por Jesus, ali capítulo 8 de Mateus, né? O que dizer daquela mulher, gente? Aquele homem, né? Aquele homem foi restaurado para a sociedade, foi restaurado para a sua família, foi restaurado para ele mesmo. Que alegria! Que alegria! Como é que esse homem agora ia, né? Como é que ele ia expressar? Como é que ele ia se comportar diante de tamanha bênção que Deus operou na vida dele? Então, certamente, ele ia explodir, né? Os gritos de alegria, de felicidade, porque ele era um homem escravizado, excluído e tantas coisas mais, mas agora ele estava restaurado, estava animado, estava curado, estava reintegrado, podia abraçar sua família. Quanto tempo aquele homem não recebia um abraço dos seus familiares, né? Quanto tempo aquele homem não estava excluído? Nós, igualmente, irmãos, estávamos também excluídos. Nós estávamos também impuros, nós estávamos também leprosos por conta do nosso pecado. Por conta do nosso pecado, nós também estávamos nessa situação e Deus então operou poderosamente em nossas vidas e nos restaurou, né? E nos sarou, nos curou e nos colocou de volta num lugar que a gente nem conseguiu chegar, mas agora Ele já colocou a gente. Ele já colocou para a gente sentar nas regiões celestiais em Cristo. Nós já estamos ali. Nos colocou no alto e bom lugar, né? Mas devemos desenvolver nosso primeiro amor a cada dia, né? Alguns textos para nossa reflexão estão aqui. Vou começar em Atos. Atos, no capítulo 10 de Atos, 24 e 25. E depois a gente vai andando ali, tá bom? Atos 10, 24 e 25. Ele diz assim: no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos.
Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu ao encontro Cornélio, e prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. O que nós temos aqui, né? O que nós temos aqui é uma declaração de que Cornélio, ele recebe a revelação de Deus, né? E aí ele busca, né? Ele investe na questão de ir cumprir aquela orientação de Deus e trazer Pedro, para que por meio de Pedro ele então fosse recebedor da bênção de Deus. Agora, você percebe que quando, né, Pedro chega na casa de Cornélio, olha, meus irmãos, a alegria desse homem era tão grande que ele se prostra, né? Se prostra aos pés de Pedro, né, para adorar. E Pedro disse: que é isso? Eu também sou homem como você, não pode me adorar não. Mas a alegria desse homem era muito grande, né, de receber o apóstolo Pedro na sua casa, ele sendo gentil, Pedro sendo judeu. Que coisa maravilhosa Deus está fazendo ali, né? Então, 1 Timóteo, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 8, ele diz assim: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então você vê que o apóstolo Paulo está encorajando Timóteo a se fortalecer, está encorajando Timóteo a desenvolver o amor dele por Deus, está encorajando Timóteo a uma vida de crescimento contínuo, né? Não era para ele estagnar. Não, eu já estou aqui, eu fui consagrado ao ministério, eu já recebi inclusive a unção do apóstolo e tantas coisas mais. O que a gente poderia dizer mais, né? Então você tem aí, meu irmão, minha irmã, igualmente esse desafio tremendo, né? E o que é que está aí em jogo, né? O que está em jogo é a nossa salvação. Nossa salvação. Então ele diz que é preciso que a gente batalhe, que a gente vá atrás, que a gente lute, né? Pois há muitas coisas que estão a nos ameaçar diariamente. Quer ver uma coisa? Deixa eu trazer aqui alguns textos para a gente ler. Capítulo 13 de Mateus, esse capítulo famoso pelas suas parábolas, ele vai dizer o seguinte, ó, vou voltar aqui no capítulo 13 e vou ler os versículos 13, 5 ao 7. Cadê o 13? 5 ao 7, ele diz assim: outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Ok, alegria, né? Nasceu rápido. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, aí Jesus vai dar a explicação dessas parábolas logo na frente, e a gente vai perceber que as adversidades, elas se levantam, e se você não estiver bem alicerçado, você cai. O nosso amor para com o nosso Senhor, ele precisa ser cada dia regado, né? Regado. Porque senão ele esfria. E aí a tendência é a gente se afastar de Deus, né? Vamos então aqui ver os versículos 20 ao 22, para você entender melhor essa questão. Ele diz, olha: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha o 22, né? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra de Deus,
Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, né? Então, nós temos aí essas declarações de que a gente mesmo recebendo a palavra de Deus, é preciso a gente cuidar, né? Cuidar. Você vê que a quarta porção que ele vai falar caiu numa terra boa. Então é importante que a gente esteja trabalhando nas nossas ações, né? No nosso coração, para que os nossos corações eles sejam sempre terras boas, né? Terras boas. Deixa eu ler Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11, que eu acho bem interessante também para nossa reflexão hoje. Ele diz assim, ó, falando para a igreja em Esmirna: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas essas coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar, né, em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, olha aí o que Deus está a nos dizer aqui. O amor, ele vai passar por provas, por tribulações, mas é importante que esse amor esteja bem alicerçado, porque uma vez que ele esteja bem alicerçado, ele não vai esfriar, ele não vai esmorecer, ele não vai negar, pelo contrário, ele vai continuar firme, sempre avante, né? Mesmo diante dos obstáculos, das lutas e tudo mais, ele vai continuar firme no Senhor. Amém, meus amados? Deixa eu colocar aqui um breve intervalo e aí eu volto, a gente vai falar a respeito do nosso primeiro amor. Esfria, né? Trazer essa declaração para não, né? Esfria, irmão, esfria, pode ter certeza. A gente tem que ter muito cuidado. Eu particularmente tenho uma preocupação, porque ultimamente tenho passado por umas poucas e boas. Eu, juntamente com Cláudia, a gente tem se preocupado com esse momento que estamos vivendo, a forma como estamos vivendo. Então a gente se preocupa e a gente inclusive pede a oração dos irmãos. Orem por nós, para que a gente possa continuar aí firme, né, no caminho do Senhor. Amém? Graças a Deus, né? Vamos em frente então. Vamos falar sobre essa questão do nosso primeiro amor que esfria. A gente tem que entender, né, que quando, né, a gente lê o texto de Malaquias aí no início, nós pegamos 2 versículos, mas irmãos, a gente tem que pensar que essas pessoas, quando eles voltam do cativeiro, eles voltam muito animados, muito felizes, né? Muito felizes, né? Felizes por estar de volta à boa terra, a terra prometida, a Jerusalém, a Israel e tudo mais. E existe uma felicidade ali muito grande, né? E então o que acontece, né? Acontece que com o passar do tempo, as pessoas começam também a focar muito nas suas necessidades. A questão da volta incluía o restaurar das casas e tantas outras coisas. E isso vai tirar deles um pouco, vai tirar o foco, né, das coisas de Deus, né, daquele Deus que havia tirado eles do Egito, que havia tirado eles de tantos lugares e que tinha prometido tantas coisas e agora foram para o cativeiro e esse mesmo Deus tinha trazido eles de volta. Então existe uma alegria muito grande, só que a coisa vai desandar, né? Então, a gente começa, o problema ele começa aqui nessa questão da comunidade, o problema começa com os cabeção da igreja, né, as lideranças, né? E aí você vai ver aqui no capítulo 1 de Malaquias,
Vamos começar lendo a partir do 6 e até o 14. Deus se dirigindo aqui ao sacerdote, né? O filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, né? Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós que dizeis, em que desprezamos a nós o teu nome? Olha a questão, né? É que a gente pode pensar, olha como a coisa é tão parecida com os nossos dias, né? Fazemos um monte de coisas erradas e depois a gente pergunta, mas do que nós estamos fazendo errado, né? Eu coloquei uma imagem esses dias no Facebook, eu acho que no Instagram também, que compartilha, né? E tinha uma pergunta lá de uma pessoa dizendo o seguinte, mas eu falava sobre a questão que o Novo Testamento não autoriza várias coisas, né? Batismo de criança, que mais, né? Cerimônia de casamento, aniversário, não tem nada disso ali no que diz respeito ao povo de Deus, né? E aí as pessoas estão perguntando, mas o que é pecado? Gente, eu não estou falando que é pecado, eu só estou dizendo que o Novo Testamento não autoriza nada disso, né? Não tem ali nada disso explícito para nós, né? Ensinado. Nem exemplo, né, de alguém que fez na igreja um cerimonial desse. Então, eu não estou dizendo que seja pecado, eu só estou dizendo que não consta ali, né? Não consta. E algumas práticas até constam, né? Como a questão do batismo de criança. Não existe. Mas nós não batizamos crianças. Sim, é verdade, né? Alguns de nós não batizam, mas tem grupos aí que batizam, né? Então, não estou falando de coisas que seja só nós da igreja que fazemos, mas estou falando que o Novo Testamento não fala. Isso aí são praticados por grupos N, né? Inclusive a igreja hoje faz muitas das coisas que o Novo Testamento não autoriza, né? E aí faz mesmo sem autorizar. Até algumas coisas que o Novo Testamento condena, a gente pode encontrar sendo praticado no meio da igreja. Então, essas pessoas aqui, esses sacerdotes, eles faziam as coisas erradas, mas o que nós fizemos? Não fizemos nada, né? E aí o texto diz o seguinte: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor desprezei. Que Deus falando do que eles pensavam, né? Falando do que eles pensavam. Eles pensavam, a mesa do Senhor é desprezível. Olha que coisa interessante, né? Deus sabe os pensamentos, irmão. Sabe os pensamentos. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Isso diz o Senhor dos Exércitos. Né? Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanaram, né? Profanais, né? Essa é a prática, né? Profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que é canseira e
me desprezais, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio ou o seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Então, são práticas que vai se realizando, vão prosperando, né? Vão se criando na vida cotidiana da igreja, e isso vai se tornando algo comum ao ponto das pessoas acharem que isso é certo, né? Isso é certo. Acha que isso é certo, mas não é. Mas não é. Isso não é certo, né? Isso realmente é errado. Que Deus nos ajude a sermos mais sensíveis, né? Com as nossas percepções de certo e de errado na presença do Senhor. Eles ofereceram sacrifícios impuros à medida que sua adoração se tornava cada vez mais apática. Uma das coisas que nós precisamos pensar é que a nossa adoração, muitas vezes, de tão apática que se tornou, a gente quer reavivar ela, né? E aí, para a nossa adoração se tornar mais atraente, mais animada, muitas congregações têm apelado para o uso de instrumento, para teatro, para apresentações não sei das quantas, têm inovado com outros tipos de coisa na adoração ao Senhor. A pergunta é: Deus se agrada dessas coisas? Deus está realmente interessado nessas coisas? Devemos mesmo hoje, nós, como sacerdote do Senhor, apresentar a Ele tais oferendas? Eu acredito, meus irmãos, que nós precisamos rever o nosso conceito de adoradores, né? Devemos mudar a nossa forma de ver, né? O agir de Deus, de ver o mover de Deus, mas acima de tudo, nós precisamos estar atentos ao que nós estamos oferecendo para Deus, porque muitas vezes a gente está mais interessado em receber de Deus as bênçãos do que atender, né? Do que atender às exigências de Deus. Então, é algo que nós precisamos avaliar muito bem como é que andam a nossa adoração ao nosso Senhor. Então, é preciso, né? É preciso que a gente esteja atento a isso aí. Tá bom, meus irmãos? Para que a gente não venha, assim como aquelas pessoas lá, sermos repreendidos por Deus, sermos repreendidos e envergonhados por conta das nossas ações, né? Que Deus nos ajude nesse processo e nesses procedimentos a fazer da vontade do Senhor. Muitas vezes a gente se pega, né, assim como essas pessoas, porque pode ter certeza, essas pessoas, eles diziam ser o povo de Deus, né? Eles diziam ser o povo de Deus e eles estavam, né, estavam ali enchendo, né, os ouvidos, né, das pessoas que os ouviam, como alguém que
como pessoas que de fato estavam, né, na presença de Deus. Porém, o que Deus vai dizer para essas pessoas? Essas pessoas estão com a boca cheia do meu nome, os seus lábios, né, estão destilando tudo isso, mas os seus corações estão longe de mim. Né? Então, quando o coração está apegado com as coisas de Deus, as nossas práticas serão sempre práticas que glorificam o Senhor. Então, aqui nós temos a citação de Mateus 15, versículo 7 ao 9, que é onde Jesus vai fazer a citação de Isaías, né? E nós precisamos, né, pensar, meus irmãos, que a igreja em Éfeso, ela começou muito bem, zelando pela palavra, né, procurando conhecer e tudo mais. Esse era o procedimento daquela congregação. Mas aquela congregação, ela veio abandonar o seu primeiro amor e é acusada por Deus por isso. Abandonou o primeiro amor. Era uma igreja grande, uma igreja, vamos dizer assim, forte na palavra, mas o amor esfriou. Isso vai dizer para nós também que embora uma congregação, embora uma pessoa seja muito apegada à palavra de Deus, ela pode esfriar. Para isso é que a gente precisa cuidar. E uma das coisas que mais nos promove o esfriamento é a questão do estar longe da comunhão, né? Estão longe da comunhão, estão longe da palavra. Então, é importante nós estarmos atentos a esses pontos tão gritantes, né? Perigosos, né? Estão aí para nós. Eu, particularmente, tenho muita preocupação com isso. Então, apesar, meus amados, de nós termos esse problema todo aí pela frente, a gente pode dizer também que o nosso primeiro amor, ele pode ser recuperado. Ele pode ser recuperado. Pode esfriar? Pode, mas pode ser recuperado também. Então, vamos considerar um caminho para a gente se reerguer na presença do Senhor. Primeiro, os cristãos hebreus, né? Eles precisavam lembrar do tempo passado, seguir em frente. A gente vai seguir em frente, mas para ter força para seguir à frente, precisa de onde a gente saiu, quem nós éramos, qual era a nossa realidade antes. Para lá eu não quero ir não, eu quero seguir na direção de Jesus. Isso levanta, como diz aquela música, levanta, sacode a poeira e segue em frente. Segue em frente, nada de desanimar, nada de esmorecer de jeito nenhum. Os cristãos em Éfeso deveriam se lembrar de onde haviam caído, arrepender-se e fazer a obra que fizeram no início. Talvez a minha vida, a sua vida esteja um pouco fora dos padrões de Deus. Então a gente precisa pensar onde foi que eu errei, aonde foi que eu caí, e tomar a decisão de levantar e seguir adiante, meus irmãos. Levantar e seguir adiante. Então, não sei aonde é que você caiu, mas eu quero dizer, olha, se você caiu, se arrependa e volte para o Senhor e volte para o jogo, não é? A igreja, talvez, a congregação que você participa, para não dizer, quem sabe, a igreja que nós estamos inseridos no Brasil, será que ela precisa voltar, se arrepender, voltar ao caminho novamente? Ou será que, não, tá tudo bem, tá tudo bom, é isso mesmo, é assim mesmo? Será mesmo que é isso? Ou será que nós devemos dar uma olhadinha direitinho para ver se tem alguma coisa que a gente precisa consertar? Então fica a reflexão, né? Deus constantemente chamou o seu povo para se lembrar das suas bênçãos e se apegar à confiança que tais bênçãos podem promover para a sua vida. Deus, ele também trata da mesma forma com a gente. Deus fez a promessa dele, e a promessa mais importante para nós é a volta de Jesus. E ele vai cumprir. Pode ter certeza que ele vai cumprir. O problema é, até Jesus voltar, como estaremos nós? Como é que estará a nossa confiança, a nossa convicção, a nossa fé? Como é que estará o nosso ânimo? Então isso vai fazer toda a diferença. E aí cabe a mim e você responder essa demanda. Como é que a gente vai fazer? Você vai
né, permanecer firme, você vai de fato renovar suas forças, porque Deus ele vai cumprir a promessa dele. E nós, como é que vamos fazer? Para concluirmos, né, nosso assunto de hoje, eu quero dizer alguma coisa, né? Olhar para Jesus, né? O amor de Jesus. Esse amor de Jesus, ele nos constrange. Então devemos colocar a nossa mente, os nossos corações nesse amor. Olhando para Jesus, pensando sobre Jesus, todo o seu sacrifício por nós, que nós vamos então nos motivar e nos encorajar a mudar e também a seguir adiante, né? Embora, meus irmãos, várias ameaças venham e vão diariamente, a âncora da nossa alma não pode ser removida. E eu quero aqui nesse ponto ler para nós aqui Hebreus capítulo 6, versículo 17 ao 20. Hebreus 6, versículo 17 ao 20, tá bom? Cadê ele aqui? 6, 17 ao 20, diz assim, olha: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmeza aos herdeiros da promessa e a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora a alma segura e firme, e que penetra até os céus, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra até os céus. Versículo 20. Penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a promessa, meu irmão, que foi dada, ela se cumprirá. Portanto, não devemos permitir que nosso serviço a Ele seja desprovido do nosso primeiro amor. Amém? Eu espero poder ter ajudado, né, encorajado, animado, estimulado os irmãos, e que você possa cada dia se firmar na palavra do Senhor. Eu sei que tem dificuldade, tem as lutas, tem tanta coisa inserida no meio, mas, meus irmãos, o mais importante é a gente se manter apegado com as coisas de Deus, com a palavra, com a oração, com a meditação, com a comunhão, com o serviço. Tudo isso vai nos ajudar a permanecer de pé. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Chegando aqui ao final do programa, nessa manhã abençoada de segunda-feira, e quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, para seguir, né? Seguir adiante, procurando a todo tempo, né? Estar firme e alicerçado naquele que tudo pode, né? Firme e alicerçado no Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor. A gente volta amanhã, se o Senhor assim nos permitir, às 9 da manhã, com mais um programa. Eu abro a sua Bíblia para todo o Brasil, para todo mundo, através da internet. E você, meu amado, é nosso convidado especial, tá bom? Esteja conosco aqui e vamos juntos fazer mais um momento de compartilhar. Na quarta-feira teremos a presença do nosso irmão Rendal aqui no programa, tá bom? Eu não sei quem vai estar amanhã e depois, mas vamos ver se a gente consegue trazer outros irmãos para estarem conosco falando sobre evangelismo, falando sobre trabalho, falando sobre a igreja. Que Deus abençoe cada um e nos ajude cada dia a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? Graças a Deus, então tá combinado assim. Amanhã de volta às 9 da manhã. Não esquece de acompanhar nossa programação, curtir nossos vídeos, baixar o aplicativo e estar aí se inscrevendo em nossos canais. Que Deus abençoe cada um, né? Peço oração por mim e pela irmã Isolina. Rapaz, que coisa boa, né? A irmã Augusta Marília. Isolina
É a nossa irmã lá de Minas, né? Rapaz, que coisa. Louvado seja o nome de Jesus, né? Vamos terminar com a oração, né? Agradecendo a Deus por essa manhã, por esse dia, pelas nossas vidas. É isso? Vamos fazer então, vamos terminar com a oração e na sequência a gente já finaliza por aqui, tá bem? Vamos lá? Pai Santo e Deus maravilhoso, como é bom, meu Pai, estarmos aqui nessa manhã, podendo compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, podendo estar nos encorajando, nos fortalecendo. Senhor Pai, às vezes é tão difícil o nosso dia a dia, tantas lutas, tantos desafios, tantas propostas indecentes também que nos chegam. E eu quero, meu Pai, te agradecer porque nós sabemos que em Ti nós podemos confiar. Quero rogar, meu Deus, por a vida dos nossos irmãos que nos acompanham, Pai, aqueles que estão sempre aí a dar atenção para a Tua palavra que é falada aqui. Que o Senhor esteja encorajando cada um, meu Deus, a continuar firmes, olhando para Jesus, fortalecendo-se na Sua palavra e crescendo na Sua graça. Sim, meu Pai, te louvo por esse momento que nós temos aqui pela internet mesmo, mas poder estar compartilhando a Tua palavra como ela é. É no nome santo de Jesus que eu te louvo, Pai, pela vida de cada um. Eu te peço e também te agradeço hoje e para todo sempre, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Um abraço a todos e amanhã estaremos de volta, se o Senhor nos permitir. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.